Olá, amigos do Outro Futebol, mais um programa aqui para vocês, mais um daquelas séries didáticas para você aprender um pouco dos alinhamentos. E agora a gente vai falar um pouquinho dos alinhamentos defensivos. Você que conferiu na semana passada o nosso programa falando sobre os alinhamentos de ataque, agora a gente vai falar sobre os sistemas defensivos. Estou aqui mais uma vez com nossos companheiros Daniel Tênis. Tudo bem, Daniel? E aí, Marcelo Conchinha. O Marcelo hoje vai dar um pitacozinho sobre as defesas. Tudo bem, Marcelo? Muito bom, muito bom. Então, para vocês que acompanharam a gente no último programa, a gente falou um pouquinho do ataque, como é que funciona o posicionamento. E agora na defesa é um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouquinho das formações, uma defesa joga em 4-3, uma defesa joga em 34, o que é um níquel. A gente vai explicar para vocês um pouquinho, pessoal que não tem um conhecimento muito aprofundado, como funcionam as coisas. Para você cada vez ficar mais ligado no futebol americano e no outro futebol. Formações defensivas agora, gente. Essa é uma formação 4-3, onde a gente vê na linha de scrimmage 4 defensores e atrás deles outros 3 defensores. Esse é chamado o front seven, que começa sempre com 2 defensive ends, que ficam nas duas pontas. Marcelo? Na formação 43, especificamente, a função do defensive end é geralmente atacar o QB. Porque eles vão tentar blitzar, efetuar uma blitz para chegar no quarterback. Por isso que eles são chamados de pass rushers. Mas eles são muito importantes também quando conseguem ler uma jogada de corrida bem feita, porque aí o tackle pode acontecer próximo à linha de scrimmage. E dentro dessa linha defensiva estão os defensive tackles. Dani? Os defensive tackles, que normalmente enfrentam aqui os centers e os guards, eles são muito importantes contra o jogo corrido, mas também eles também atacam o quarterback, obviamente. Então quando você tem um defensive tackle como o Damo Konsu, que consegue parar a corrida e tocar o quarterback, você tem um cara muito especial ao seu lado, porque são poucos que conseguem ser tão completos. Para quem não sabe um dia escutar, cada posição que ele fica em relação ao ombro do jogador de linha ofensiva diz o que ele joga. Se ele joga por dentro, se joga pelo lado, ele é 1 technique, 3 technique, 5 technique, até jogar aberto. Então, a posição que ele joga em relação ao ombro do jogador de ataque é o que define a posição dele. Atrás desse pessoal todo está o middle linebacker. Middle exatamente porque ele fica no meio da defesa e ele é um jogador importantíssimo para a defesa. Ele é chamado de o quarterback da defesa. E esse normalmente é um cara que, se eu não me engano, ele agora nos últimos anos começou a usar o ponto eletrônico também. Ele já de alguns poucos anos para cá ele começou a usar também o ponto eletrônico, onde ele recebe orientações do seu coordenador de defesa e ele é praticamente o técnico da defesa. Nessa formação ele é de suma importância, porque como é uma formação bastante agressiva, ele é o responsável por parar geralmente as corridas que passam da defensive line, né? Normalmente são os que tem mais tackles no time. Assim. Exatamente. No último ano, o líder em tackles da NFL foi o Luke Kuechly, e o segundo foi o DeAndre Levy do Detroit Lions linebacker. E do lado deles, 2 linebackers que jogam um pouco mais atrás. Qual a função desses linebackers, Marcelo? A função desses linebackers em um caso extremo, também seria blitzar, fazer uma blitz extrema nessa formação, mas principalmente a função deles é fazer cover de zonas e também efetuar tackles eventualmente. Podem pegar os talentos também, dependendo de onde eles ficarem nessa zona. Se for uma marcação de zona, para quem não sabe, zona, eles vão ocupar uma parcela do campo e individual eles vão seguir o jogador ofensivo da qual foram designados a marcar. Nas duas pontas, os cornerbacks. Dani? Os cornerbacks são os que enfrentam os wide receivers. São hoje em dia os que mais se dão mal na NFL, já que as regras prejudicam muito. Eles enfrentam os wide receivers, às vezes eles podem fazer pressão neles, ou eles podem jogar mais atrás, depende do esquema do time, depende da posição. Atrás dessa pessoal todo estão os safeties. Existe o strong safety e o free safety. Marcelo vai explicar pra gente a diferença entre os dois. Hoje em dia a diferença é só para quem joga um pouquinho mais na frente e joga um pouquinho mais atrás. Mas geralmente o free safety é um cara bem mais rápido, que é responsável por cobrir o fundo do campo. E o strong safety é um cara um pouco mais pesado e responsável por cobrir o meio do campo, que ele também pode ajudar em coberturas, seja individual, seja por zona, ou ele também pode ajudar efetuando tackles numa eventual bem executada corrida do ataque que chegue até ele. Muitas vezes é até difícil diferenciar um strong safety de um outside linebacker, porque eles jogam funções parecidas.
Essa é a função, essa é a defesa, uma defesa armada em 4-3. Agora a gente vai passar para a defesa 3-4. Agora vamos acompanhar o que é uma formação 3-4. No centro dessa formação 3-4, está aí uma das grandes diferenças, está o nose tackle. Marcelo. Nose tackle geralmente é o cara mais pesado do time. É um cara muito forte, muito gordo, muito grande, que por ele jogar com um jogador a menos na defensive line, ele vai ter que ocupar 2 espaços ali. Então é um cara muito grande. Existe algum exemplo melhor do que Vince Wilfork? Acho que não existe. É um cara que... E muitas vezes, com 2 bloqueadores nele, ele consegue chegar no QB. Então é o melhor exemplo que a gente pode citar aqui. Do lado de fora, 2 defensive ends. A posição talvez preferida do jogador preferido do Dani. Fala, Dani. Justin James Watts. All I know is, you mess with me, you got problems. That's all I know. Ele joga bem aqui, J.J. Watts. Ele o defensive end, que é mais ou menos uma mistura do defensive tackle e do defensive end da 4-3, porque ele pode ir ao quarterback, ele pode parar a corrida, ele é mais ou menos uma mistura. Do J.J. Watts, eu acho que é o exemplo mais óbvio, mas ele é imparável, incomparável, na verdade, né? Porque, enfim. É isso. E um pouco mais atrás estão os outside linebackers. Esses caras são os que vão proporcionar o tal pass rusher, que você aprendeu o que era na formação 3-4, eles alinham um pouco mais atrás, são jogadores que vão atrás do quarterback. Bom exemplo que eu posso dar para vocês são os 2 outside linebackers do Denver Broncos, DeMarcus Ware de um lado e Von Miller do outro. Mais atrás um pouquinho estão os inside linebackers. Marcelo? Eles vão ser responsáveis por ter basicamente a mesma função que o middle tinha na defesa 43, que seria parar jogadas que chegassem até aqui. Mas eles também fazem muito essa zona meio quando tem que fazer coverage. E geralmente não são os caras que vão cobrir individualmente os jogadores do ataque. Geralmente, se for designado alguém para cobrir, serão os outside linebackers. Já que a gente está nessa brincadeira de dar exemplo, há 2 anos o São Francisco tinha provavelmente a melhor dupla de inside da história, Navarro Bowman e Patrick Willis. Navarro Bowman está machucado no momento, né? E Patrick Willis infelizmente se aposentou. As demais posições permanecem as mesmas, os cornerbacks do lado externo e os safeties. Só que o Marcelo quer dar uma palavrinha sobre o strong safety ali embaixo, Marcelo. Não, o strong safety ele joga um pouquinho mais afastado também, mas não seria o crucial. O crucial aqui, a meu ver, é a gente explicar para vocês que em determinados momentos do jogo, você pode estar se perguntando, você que assistiu o vídeo da semana passada, viu que existe o slot receiver no ataque. Quem vai marcar o slot receiver? Em determinados momentos, alguns momentos podem ser o outside linebacker, pode ser um nickel, que é um cornerback, que é um pouco mais forte, tá? Então ele vai entrar para marcar. Um exemplo claro disso seria o Brandon Brown, que é extremamente níquel, mas que joga às vezes de aberto também, ou às vezes pode ser que o strong safety desça para marcar esse slot receiver. Quando eu falo slot receiver, desculpa, eu tô falando de tight end também, tá? Quem vai marcar os 2 podem ser. Então, por exemplo, o níquel nesse caso você usa 3 corners, você pode usar 4, depende do ataque. Aí você é mais suscetível a se adaptar ao ataque. E aí você vai ter que tirar um outro jogador. Por exemplo, se eu for usar um níquel, um terceiro corner, você vai tirar um outside linebacker, ou se você for usar o strong safety, você não precisa tirar ninguém, e assim por diante, porque a defesa vai, como o Daniel falou, se adaptar ao ataque. E eu acho que assim, os grandes coordenadores defensivos são aqueles que não se ficam presos a isso, que sabem usar blitz de diversas formas. Por exemplo, a interceptação no passado do Patriots, quando o Robin Ninkovich estava aqui, Peyton Manning nunca ia ler o defensive end nele, deu a bola. Então acho que as grandes mentes defensivas não se apegam a isso, se apegam a diversas blitz, diversas formações que acabam confundindo muitos ataques. Isso é o básico, mas não é necessariamente assim que as coisas vão funcionar, como o Daniel falou. Alinhamentos defensivos conferidos, agora você já sabe, já aprendeu os alinhamentos ofensivos e hoje defensivos. E você não acompanha uma coisa que a gente não falou. Independente do alinhamento, se tiver o J.J. Watt ao seu lado, você pode jogar de qualquer jeito que você vai se dar bem. Bem por aí. É isso aí, galera. Não esqueçam de conferir a nossa página no Facebook, facebook.com/outrofutebol. Estamos também no Twitter, @outrofutebol, e no Instagram também. Valeu!